Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Bianca Kislansky, especialista na ciência da felicidade e atualmente, nesse exato momento, eu gravo esse vídeo diretamente do Canadá. Esse vídeo especificamente eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha descoberta de um diagnóstico de uma doença crônica. Eu acabei de gravar um vídeo, ele tá lá no link, aqui embaixo na legenda vai ter um link direto lá pro meu Instagram. Se você não me segue lá, me siga também. E hoje vamos iniciar uma nova jornada aqui para contar um pouquinho para vocês sobre um pouquinho mais sobre essa doença, um pouquinho mais sobre como foi o meu processo, como tem sido o meu processo de descobrir ela, de conviver com ela. E, enfim, eu acredito que será a primeira das muitas aí das séries sobre essa doença específica. Então, vamos lá, roda a vinheta. Bom, então se você clicou lá, se você viu meu vídeo no Instagram, você já sabe que eu fui diagnosticada com lipedema. Lipedema é uma doença de inflamação no corpo, em que é como se meu corpo todo ele se inflamasse muito mais do que todos os outros corpos. Então, por exemplo, algo que eu como e que talvez em um corpo não tenha uma inflamação grande, no meu corpo tem muita inflamação. Então isso me acarreta várias coisas. Eu vou fazer um vídeo com a minha médica, a doutora Paula, que ela vai conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês tiverem, sobre o lipedema. Mas esse vídeo aqui é para falar um pouco do meu processo com o lipedema, como é que tem sido desde o início. O lipedema apareceu para mim em uma mesa de jantar. Eu estava com minha irmã, minha mãe, meu marido, meu pai nessa mesa. Nós estávamos em um jantar em família. E aí lá, minha irmã falou assim para mim: Bia, eu ouvi falar sobre alguma coisa assim, chamada lipedema, e parece muito com várias coisas que você fala já há muito tempo. Será que você não tem e tal? Eu vi aqui essa médica no Instagram e tudo mais. E aí eu fui lá, marquei minha consulta e desde lá já iniciou meu processo, né? Porque eu pensei, meu Deus, o que é isso? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como é que está? E etc. Então, já começou um processo interno grande. E eu compartilho isso com vocês porque vocês sabem que meu campo de estudo é a ciência da felicidade, com foco em relacionamentos humanos. Então, eu trago isso porque essa é uma das grandes bases para a felicidade, você entender que mesmo que tudo esteja acontecendo, existe uma luz no fim do túnel. A felicidade ela vem exatamente aí, entender que a vida tem seus desafios e como é que eu lido com eles. Então eu estou compartilhando algo que literalmente tem mudado alguns aspectos da minha vida para vocês perceberem o quanto que entender sobre mim, entender sobre as habilidades para a felicidade, entender sobre relacionamentos humanos impacta muito em grandes desafios que nós vivemos. Então, nós estávamos lá na mesa de jantar, eu marquei a consulta com a médica, que minha irmã tinha visto e que indicou. E quando eu fui para consulta, eu fiz essa primeira consulta online, e aí quando eu fui para consulta, eu já fui meio assim, né, um pouco com um coração um pouco pesado, porque é uma mistura de um coração meio, será que eu tenho, e uma certa apreensão, junto com um certo alívio, por dar nome a algo que eu já sinto há muitos anos. E aí, quando eu tive o diagnóstico mesmo, que ela falou, sim, lipedema, você tem lipedema, está no estágio 1, é o nível 1, tem vários graus do lipedema, né? Eu tô no nível 1, é o inicial, mas eu convivo com isso já há muitos anos. Quando ela me falou, eu senti exatamente o que eu trouxe agora, eu senti uma mistura de apreensão com uma mistura de alívio por ter dado nome a algo que eu já sinto há muito tempo. E o lipedema é uma doença crônica, isso quer dizer que não tem cura, e esse também é um processo que eu vivo, tenho vivido internamente desde o diagnóstico, porque sempre quando eu tive acesso com qualquer doença, eu sempre tinha a possibilidade de cura. Então eu focava ali e me curei todas as vezes. E essa não tem cura. Então é algo que eu tô lidando também dentro de mim, de entender que não tem cura e como é que eu lido com isso da melhor forma possível para que me traga mais emoções positivas. Então,
Desde o diagnóstico, algumas coisas têm mudado na minha vida. O lipedema é uma doença que, vamos pensar no pior cenário possível, seria eu ter pouquíssimos músculos, não conseguir, por exemplo, nem levantar meu braço para lavar meu cabelo, por exemplo. Que pacientes de lipedema que não cuidam da doença, né, e deixam evoluir, sentem. Então, esse seria um cenário muito difícil, dificuldade para andar, dificuldade para me locomover, enfim, esse seria o pior cenário possível. Mas nós sabemos que não vai chegar nesse pior cenário possível, porque eu descobri a doença no estágio 1 e irei me cuidar sempre, porque eu estou me cuidando, enfim, e não irá chegar. Inclusive, a doutora falou: Bianca, a possibilidade de chegar é baixíssima pela forma como você já vive a vida. Então, enfim. Inclusive, isso que eu acabei de fazer é uma das grandes habilidades para a felicidade, é o otimismo. Por mais que eu esteja vivendo meu processo e seja muito doloroso às vezes esse encontro com a doença, eu penso que vai dar certo, já deu certo. Eu tô num túnel, é como se eu estivesse no túnel. O túnel tá escuro, mas eu sei que tem uma luz no fim do túnel, eu sei que já deu certo. Enfim, eu acredito que nada acontece por acaso. Então essa é uma forma de você exercer essas habilidades para a felicidade. Então eu realmente acredito nisso. E desde o início tem sido assim, então eu vivo uma mistura de angústia por ter descoberto e ao mesmo tempo algo de ter certeza que já deu certo. Eu confio muito nisso, eu acredito muito nisso e vou fazer dar certo também. Então, desde lá tem algumas coisas que têm mudado na minha vida. Por exemplo, existem duas grandes formas de tratamento, a forma conservadora e através de cirurgia. O tratamento conservador é um tratamento em que tem alguns protocolos a serem seguidos. O lipedema ele traz muito em relação ao seu estilo de vida como um todo. Então, por exemplo, nesse tratamento inicial, nesse protocolo inicial que eu estou vivendo nos últimos 30 dias, eu deixei de comer glúten, açúcar, frituras, coisas que eu comia uma vez ou outra, mas que mesmo assim é sem nada. Eu comia normalmente só no final de semana, mas mesmo assim, né, não posso comer durante assim um mês. Eu vim aí com uma bateria de alguns remédios, né, pra limpar todo o organismo, limpar o intestino, enfim. O vídeo com a doutora acho que vai ser bem mais esclarecedor sobre isso para quem se interessar. E aí, nesse tempo, nesses 30 dias, eu fiz tudo isso e comecei a usar também algo que parece nada, mas se você tem que usar, no meu caso, eu tendo que usar, é algo que impacta muito o meu dia a dia. Não parece nada, mas que são as meias de compressão. Para quem tem lipedema, o tratamento conservador é utilizado as meias de compressão. Meias de compressão tenho que utilizar todos os dias. Eu acordo, tenho que colocar a meia de compressão. Que inclusive eu tô com ela agora aqui, nesse exato momento aqui. Mostro pra vocês. E incomoda, dói, incomoda no início. Depois vem uma libertação, porque eu sinto minha perna muito mais leve, mas no início, enfim, é um desafio. E aí tem sido isso nesses 30 dias. E eu me vi nesse lugar do lipedema porque em toda a minha vida eu sempre senti minha perna muito pesada. Minha perna sempre ficou roxa, eu sempre tive roxos na perna. Eu sempre sentia ela muito pesada, ela sempre inchava. Eu sentava, eu tinha sempre que colocar perna que falam, né, comumente chamado perna de índio, né, enfim, que é essa perna cruzada, assim, eu tinha que cruzar a perna, sempre colocar pra cima porque eu sentia muito inchaço. Eu sempre senti, é como se eu tivesse muito inflamada sempre o meu corpo, o que eu tocava assim no meu corpo doía. Então, eu me identifiquei com alguns aspectos do lipedema. E aí, quando eu diagnostiquei que fiz o tratamento, eu comecei a dar nome às coisas. Então, eu entendi que, por exemplo, eu sempre tive um impacto na minha absorção de ferro. Várias vezes na minha vida eu estive anêmica, inclusive agora, quando eu fiz o retorno com a doutora Paula, que é a doutora especialista no lipedema, eu vi que eu estava com anêmica. Então, eu sempre tive a anemia presente na minha vida. E eu descobri que pacientes com lipedema têm a tendência de ter menos absorção de ferro. Não sei se esse é o termo técnico, tá? Mas tem um impacto no ferro. Então, tem várias coisas que eu tô tendo que entrar por conta do diagnóstico da doença.
Mas o que eu quero trazer aqui com esse vídeo para vocês é que nós vamos iniciar uma jornada agora, eu e vocês, nós juntas, falando sobre o lipedema, trazendo sobre o lipedema. A minha doutora, a doutora Paula, ela falou assim para mim, né, agora na consulta de retorno que eu tive com ela falou: Bianca, imagine o tanto de mulheres que podem se diagnosticar, claro que o diagnóstico só é dado para um profissional, mas que podem começar a pensar sobre isso e se verem nesse lugar ou não, devido ao seu diagnóstico, por eu compartilhar. Então foi com base nisso que eu decidi compartilhar com vocês. É algo muito íntimo, é algo muito pessoal, eu estou vivendo isso e eu espero que possa transbordar para vocês. Hoje eu começo já, depois desse um mês, a ver o lipedema de uma forma que me traz muitos aprendizados. Por exemplo, eu já vejo meu corpo de uma forma diferente, eu já via isso, mas antes era um pouco mais difícil. Agora parece que uma chave virou na minha cabeça de que meu corpo é um templo e de que eu quero cuidar dele para que ele consiga me trazer tudo possível que eu posso fazer aqui nessa terra. Então, isso já acontecia na minha cabeça, mas virou porque agora é um tratamento de saúde, então isso tem sido bem forte para mim. Eu tenho aprendido com o lipedema também a sutileza e a beleza que é o poder de escolha, a liberdade. Porque, por exemplo, agora eu não posso comer glúten. Poder eu posso, mas se eu como, eu tenho um corpo todo inflamado e piora a doença. Então, glúten, açúcar, etc. Então, eu dou muito valor à liberdade agora, ainda mais valor à liberdade agora em outros aspectos, porque nesse aspecto eu não tenho. Então, é engraçado, né? Como nós, seres humanos, muitas vezes aprendemos muito mais com a dor do que com o prazer. Então, eu vivendo essa doença, eu estou dando ainda mais valor à liberdade em todas as suas formas, porque em um campo da minha vida hoje eu já não tenho tanto mais essa liberdade, então eu tenho aprendido ainda mais isso. Eu tenho aprendido com o lipedema que a vida é muito efêmera, a vida é muito rápida, a vida é muito curta e que isso eu já havia antes, mas que a beleza está exatamente no momento presente. Isso já é meu olhar há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, e agora o lipedema só vem reafirmar isso. E vem reafirmar também o quanto que ter pessoas ao meu redor, ter pessoas ao nosso redor, em que nós podemos ser a gente, nós podemos confiar e que elas nos ouçam, nossa rede de apoio, faz total diferença, total mesmo. Porque a minha rede de apoio tem me apoiado desde que eu descobri essa doença. Então, tem sido incrível os aprendizados que eu tenho vivido, por mais doloroso que às vezes em alguns espaços eu me encontro, eu tenho aprendido muito também com o lipedema. Então eu espero que a minha jornada possa transbordar para vocês, nós possamos compartilhar muitos momentos juntas e que, como o universo né? O que quer que você acredite, eu chamo de universo, essa energia maior que existe em torno de nós, eu chamo de universo. E eu acredito que o universo ele é muito sábio e colocou para mim uma doença que eu posso aplicar todo o meu conhecimento na ciência da felicidade, na ciência dos relacionamentos humanos comigo, ainda mais agora. Eu já aplico todos os dias na minha vida, para mim a congruência é muito importante, vocês sabem disso, mas agora é ainda mais forte. Então é muito sábio, né? O universo é muito sábio. Enfim, é isso. Eu espero que tenha transbordado aí pra vocês, que vocês tenham sentido a energia, sentido a verdade que vem desse meu partilhar, que vem de um lugar muito íntimo da minha alma e que possamos caminhar juntas aí até o próximo vídeo. Se você gostou, se fez sentido pra você, se inscreve no canal, compartilha com alguém, com alguma mulher que você ama, que você acredita que vai fazer sentido essa mensagem. Escreve aqui nos comentários uma palavra aqui, um ensinamento que você teve com esse vídeo, o que esse vídeo impactou na sua vida. E vamos juntas. Até o próximo vídeo.